Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui em mais uma VEX virada existencial, a terceira virada existencial. E eu tenho aqui o prazer e a honra de participar das três versões da virada existencial, que é uma semana onde diversos terapeutas, profissionais da saúde estão presentes trabalhando, trazendo meditações, trazendo dinâmicas, compartilhando caminhos de conhecimento, caminhos de cura. E o pessoal vai entrando aqui, o pessoal chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos aceitar aqui o convite para compartilhar essa live dos perfis aqui. E vamos aceitar aqui o próximo perfil também, para que a gente possa iniciar. Vamos também fixar aqui o comentário, esse comentário da meditação, curando a criança interior, que é o tema de hoje. Vamos conversar a respeito desse tema, né? A criança traumatizada, que é a nossa criança interior. E quando nós temos a nossa criança interior traumatizada, isso traz reflexos pela vida fora. E claro que nós temos possibilidades de trabalhar isso e temos possibilidades também de olhar para essa dinâmica e colocar isso num caminho de cura. Vamos aceitar aqui agora o perfil da virada existencial e vamos compartilhando esses perfis para que possa chegar em mais e mais pessoas. E se você acha esse tema um tema interessante, né, curando a criança interior que foi traumatizada, que existe em cada um de nós, compartilhe essa live aqui no aviãozinho, aqui abaixo, coloque aí os seus corações para que a gente possa trazer esse conteúdo para mais pessoas, o pessoal continua entrando, e aí vamos começar com a reflexão. No final nós vamos fazer uma meditação da criança interior, nós vamos conversar a respeito desse tema, né? Por que eu resolvi trazer essa dinâmica da criança interior traumatizada, o que isso tem a ver com as dificuldades e as questões da nossa vida, porque muitas vezes nós temos questões difíceis em relação aos relacionamentos afetivos, à sexualidade, a questões com a prosperidade e o dinheiro, dificuldades emocionais com amigos, com os pais, com os filhos. Tudo isso muitas vezes é porque nós trazemos essas dificuldades com a criança interior. Então aqui, nossos assistentes aqui da constelação são os bonequinhos, os representantes que a gente usa para o campo das constelações individuais. Temos aqui o nosso adulto, mas muitas vezes quem está no comando não é o adulto, né? Nós somos adultos cronologicamente, nós envelhecemos, mas a nossa criança interior, traumatizada e ferida, ela é que está no comando. E aí, quando ela está no comando, o que que acontece? Quando a nossa criança está no comando e ela está ferida, está traumatizada, está sofrendo, ela vai tomar as decisões, ela vai ter os entendimentos, ela vai nos levar muitas vezes a lugares em que nós não queremos ir, nós vamos nos relacionar com os outros através da dor, através do sofrimento, nós vamos contaminar as nossas relações afetivas, nós vamos ter dificuldades com temas que são somente dos adultos. Quais temas é que somente os adultos deveriam trabalhar? Principalmente dinheiro e a parte profissional, e também a sexualidade e os relacionamentos afetivos. Esses temas são temas de adultos, e quando a nossa criança interior traumatizada, com crenças disfuncionais, com identificações a padrões familiares, quando essa criança está no comando, nós vamos tomar inconscientemente decisões equivocadas que vão nos levar ao sofrimento em todas essas dinâmicas. Então vamos imaginar uma situação. Nós estamos aqui,
nós nascemos, acabamos de nascer, né? Nossa mãe nos gestou ao lado do nosso pai, nós temos a nossa família equilibrada, harmônica, nós somos filhos desejados, os pais, nossos pais, apesar de, claro, humanos, tinham algumas questões, algumas dificuldades, mas razoavelmente saudáveis, planejaram a gestação, planejaram como é que seria esse caminho, esse movimento, eles tinham uma expectativa em nós filhos, mas uma expectativa saudável. Não que nós fôssemos algum projeto deles enquanto pais, não que nós cumpríssemos aquilo que eles esperavam de nós, que nós fôssemos da profissão que eles escolheram, que nós fizéssemos algo que eles não puderam fazer, não. Eles queriam realmente que nós viéssemos à vida para que nós pudéssemos nos desenvolver, crescer saudavelmente, e eles seriam um forte ponto de apoio, de união, de ensinamento, desenvolvimento, e através do caminho desses pais, da ajuda desses pais enquanto representantes da vida na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, nós cresceríamos, nós nos desenvolveríamos, nos tornaríamos adultos, saudáveis, e em algum momento nós iríamos para a vida. Agora, agradecendo aos pais, está na hora, vamos fazer uma faculdade fora, ou já vamos para o nosso trabalho, para a nossa profissão, ou vamos nos relacionar com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, e vamos casar e vamos em frente, criar a nossa própria família, seguindo, levando tudo aquilo que nós aprendemos dos pais, os pais se sentindo muito bem com isso, né? Por quê? Porque fizeram tudo o que foi possível, nos deram a vida, nos educaram, nos criaram bem, e aí nós seguimos adiante, os pais satisfeitos, se sentindo totalmente desnecessários, ou seja, não mais esses pais eram necessários no sentido de nós sermos dependentes deles. Não, não somos mais dependentes. Nos ensinaram muito bem, nós crescemos, vamos para a vida. A relação com nossos pais é uma relação de coração, do emocional, do afeto, do amor, mas não mais necessariamente uma relação próxima, não mais uma relação de dependência, de necessidade. E aí sim, a partir disso, nós nos tornamos adultos saudáveis. E o que nós vamos fazer a partir de agora? Seguir o mesmo caminho. Tudo aquilo que nós tivemos dos nossos pais, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar adiante para quem? Para os nossos filhos. Nós iremos passar todo esse campo de aprendizado, todo esse conhecimento para os nossos filhos também, de uma maneira saudável, também levando esses filhos adiante na vida, também podendo fazer com que eles cresçam e levem adiante para os filhos deles. Então, eles não mais serão necessários, não terão mais a necessidade de pais, dependendo desses pais, e também, ao mesmo tempo, né, esses pais poderão estar livres para viver a sua própria vida, com amor, com gratidão. Bom, isso aqui é o ideal, não é verdade? Todo mundo espera uma vida assim. Nós, quando pensamos o que nós queremos para os nossos filhos, quando nós somos razoavelmente saudáveis, é um caminho desse. Né? Nós queremos que nossos filhos vão para a vida. Basta perguntar para os pais o que você espera, o que você quer para os seus filhos. Eu quero que eles sejam felizes, que eles sejam saudáveis, isso é que importa. Isso realmente é algo que os pais desejam para os filhos, não é? E eu costumo perguntar para os meus clientes, para quem não me conhece, eu sou médico, sou psicólogo, trabalho nessas áreas e sou facilitador e formador em constelações familiares sistêmicas, que são a ciência dos relacionamentos interpessoais. Então, quem quer aprender a relação, como ter uma relação saudável, deve conhecer as constelações familiares e a visão sistêmica, porque ela nos ensina como viver relações saudáveis. Bert Hellinger foi o criador das constelações, trouxe esse campo de conhecimento, ele nos mostrou as leis naturais, que ele chamou de ordens do amor, que são 3, o pertencimento, todos no sistema familiar pertencem,
a hierarquia ou ordem de chegada, cada geração no seu tempo, quem chegou antes ajuda quem chegou depois, tem a precedência e a geração que veio a seguir tem a prioridade. E na terceira lei, que é o equilíbrio de troca nas relações, nós costumamos equilibrar. Então, se você tem uma relação de casal, você dá e recebe de uma maneira equilibrada, né? Quando você dá para sua parceira, ela fica por amor numa dívida e aí ela vai querer dar um pouquinho mais e assim esse amor vai crescendo, mas são duas pessoas com níveis equivalentes. Se eu sou muito maior ou muito menor que meu companheiro e minha companheira, isso não é uma relação saudável. Esse tipo de relação, de maior para menor, é uma relação, por exemplo, pais e filhos, em que os maiores dão e os menores recebem. Então, uma relação vertical que flui neste sentido. Bom, esse primeiro exemplo que eu dei é de uma família razoavelmente saudável. Existem famílias razoavelmente saudáveis? Sim, existem mais ou menos. Eu não conheço nenhuma família que seja 100% saudável e nenhuma família que, apesar de tantas dificuldades, seja 100% doentia. Tá? Então, todas as famílias têm as suas dinâmicas saudáveis e as suas dinâmicas doentias. Agora, eu dei o exemplo saudável primeiro, agora eu vou trazer um exemplo diferente. Então, imagine que eu venho, né, meus pais engravidam, né, e aí eu estou lá, estou sendo gestado no ventre da minha mãe, no útero da minha mãe, mas os meus pais, para que eles quiseram ter um filho? Não sei. Talvez eles nem quiseram ter um filho, de repente foi algo inesperado, de repente eles não planejavam ainda se casar, ou nem planejavam se casar, mas de alguma maneira a vida chegou e eles engravidaram e decidiram levar essa gestação adiante, porque a gente precisa lembrar que se os pais não quisessem, nós não teríamos nascido. Então, a permissão da vida e a doação da vida que passou através deles chegou a nós. Isso já é muita coisa, isso já é muito, muito importante. Né? Então, imaginando que esses pais estão ali, por alguma razão, engravidaram, né? E eu estou ali crescendo, estou no ventre da minha mãe, nessa família que tem algumas questões, que tem algo de disfuncional. Minha mãe passou na gestação por muitas dificuldades, muitos problemas, preocupações, pode haver uma rejeição, inclusive, de repente ela não se sentia preparada para a maternidade. A própria maternagem dela foi difícil porque ela já teve problemas com a mãe dela, na gestação dela. E quando uma mulher engravida, pode ter certeza que ela, dentro de si, inconscientemente, ela também revive o processo de quando foi gestada pela mãe. Então, se essa gestação da minha mãe com a mãe dela, ou de alguma antepassada do nosso sistema, teve alguma dificuldade, teve sofrimento, teve abusos, com certeza a minha mãe dentro de si traz alguma dificuldade também. E claro que dentro do útero nós nos alimentamos de tudo aquilo que a mãe traz, o alimento físico, os nutrientes que vêm através do cordão umbilical, o oxigênio também, que nos permite viver, e também as emoções que essa mãe experimenta, elas também passam para o filho. Então, eu também, no útero, nós também estávamos recebendo toda a carga emocional que a nossa mãe trazia, tanto a alegria como as dores, as dificuldades e os traumas. Bom, essa gestação seguiu adiante. O que os pais esperavam? Os pais esperavam, de repente, que, bom, nós estamos grávidos, vamos ter um filho, então esse filho vai vir para quê? Não, esse filho, ele vai, então, agora fazer igual a família, ele vai seguir a mesma carreira. Na nossa família tem muitos contadores, nós temos uma empresa, de repente, de contabilidade, esse filho também vai seguir esse caminho. Ou ele vai, nossa, eu sempre quis tocar piano, nunca toquei. O filho vai tocar piano, né? Ou então, nós estamos com algum problema, né? Um problema de casal, vamos, de repente, através desse filho, a gente vai poder melhorar o nosso relacionamento. E aí, por diversas razões, nós, enquanto filhos, entramos num campo familiar de nossos pais, do nosso sistema todo familiar,
com diversas expectativas, como projetos desses pais, dessa família, né? E isso não nos cabia. De repente nós entramos fora de ordem, porque isso não nos cabia. E aí nós nascemos, e nossos pais, né, através da maneira que foi possível para eles, nos criaram, ou não, de repente podem ter ido embora, podem ter morrido, de repente não estavam preparados e deram para os pais deles, para os nossos avós, ou outros familiares cuidarem de nós, ou então até mesmo para adoção, para alguma instituição que teve que fazer essa função paterna, essa função materna, que são as funções que nós precisamos passar na vida. Claro que se mãe e pai forem razoavelmente saudáveis e puderem exercer a função materna e a função paterna de uma maneira minimamente saudável, isso é o desejável. Mas muitas vezes não é o que acontece. E nós, por alguma razão ou por várias razões, não conseguimos ser criados dentro de uma função materna e paterna saudáveis. E aí nós seguimos a nossa infância. Eu já vou voltar um pouco para falar dessas funções, mas nós seguimos a nossa infância, passando por problemas, por dificuldades, né? Isso vai gerando em nós algumas memórias, alguns traumas. Porém, algo que é muito importante nós sabermos é que até os 5 anos de idade, nós não conseguimos praticamente ter acesso nenhum a memórias evocadas. Você lembra de quando você era criança até 5 anos de idade, muita coisa? Não, provavelmente não. Você tem uma ou outra lembrança, né? E muitas vezes aquilo que nós imaginamos que são lembranças, que são memórias inclusive implantadas pela nossa família. São memórias de coisas que nos contaram, de coisas que falaram, mas que nem correspondia ao fato como foi, e sim a interpretações da família. Por quê? Porque a nossa neurologia só está desenvolvida o suficientemente, o hipocampo, que é a estrutura que tem a responsabilidade da memória evocada, só se desenvolve mais a partir dos 5 anos de idade. E quando nós temos 5 anos de idade, a partir daí a gente começa a lembrar um pouco melhor das coisas que passamos. Até então, nós temos memórias de tudo que passou, mas são memórias que estão em outras estruturas, por exemplo, na amígdala cerebral, no nosso corpo, enquanto memórias ou agradáveis ou memórias dolorosas, que nós chamamos de trauma, de dificuldades, né? E nós crescendo, levando esses traumas adiante, nós vamos levá-los para a vida adulta. E é isso que eu falo quando eu converso a respeito da criança interior que foi traumatizada, que pode ter sido cada um de nós, né? E nós não falamos isso para culpar os pais, nem para culpar a família. Podem ter certeza que os pais fizeram aquilo que foi possível a eles. Nem que tenha sido algo muito doloroso, algo muito doente, os pais fizeram o que estava dentro do seu alcance, do seu conhecimento e das suas possibilidades. Porém, a minha criança, né, foi crescendo, eu cresci, e dentro de mim, essa instância que a gente chama da criança interior, continua lá. Se essa criança sentiu-se bem, sentiu-se cuidada, sentiu-se acolhida, respeitada, ela aprendeu a se amar, a se sentir segura, a se sentir respeitada. E aí nós crescemos dessa maneira, nas relações que nós vamos buscar, não esperaremos nada diferente. Agora, se a nossa criança cresceu com esses traumas, com essas dificuldades, com essa dor, com as carências, com o vazio, quando nós crescemos em idade, a nossa criança interior machucada, magoada, continua ali. Então nós podemos ter 20, 30, 50, 70, 90 anos de idade e nós seremos regidos em grande parte da nossa existência pela dor dessa criança. Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários se você acha que faz sentido, diga sim. Se você acha que não faz sentido, diga não, não faz sentido para mim. Você consegue perceber em você, talvez, algum traço, alguma dor
dessa criança que está ali com alguma necessidade ainda? Sim ou não? Faz sentido isso para você? Ou não faz sentido isso para você? Para mim, enquanto terapeuta, o Jefferson está dizendo que sim, as pessoas estão começando a postar aqui nos comentários. Faz e muito. Na estética também está dizendo que faz muito sentido. Né? Sim, total sentido. Vânia, a Rosanice também, sim, faz sentido. Que exatamente. Na minha vida profissional, a doutora Ildemar aqui, consteladora também, faz sentido, sim. Né? Sandra Costa Ramos, sim, também faz sentido. Bom, eu tenho certeza que dentro de nós, aqui na Lu também falando que faz sentido, dentro de nós ainda há muita dor, ainda há muitas necessidades, ainda há muitas dificuldades. Claro, ninguém teve uma família perfeita, nós também não somos perfeitos. O importante é poder olhar para isso, é poder fazer esse diagnóstico. Eu procuro fazer isso nos meus atendimentos como médico, como psicólogo, como constelador familiar, olhando essa pessoa, um diagnóstico aí 360 graus, para conseguir chegar na origem da dor que essa pessoa traz. E a dor que ela manifesta, o problema que ela traz, muitas vezes já é um problema secundário. A dor originária está aqui. Mas isso se manifesta como uma doença, como um sintoma, como uma carência, como um sofrimento, mas a causa originária muitas vezes está aí atrás, nessa dor da criança interior, da nossa criança traumatizada, que está ali de alguma maneira ainda no comando. E eu preciso fazer esse diagnóstico para que eu tenha um caminho de solução. Eu não posso trabalhar, eu não posso curar, não posso tratar aquilo que eu nem tenho diagnóstico, eu nem sei o que, que é. Né? Olha aqui, a Ana Estética, às vezes dá vontade de pegar essa criança e dar uma surra nela. Como é difícil conviver com isso? Não, a criança não precisa de uma surra, a criança já sofreu, ela já tem essa dor. O nosso adulto, o que precisa fazer não é pegar essa criança e dar uma surra, é falar finalmente para essa criança, minha querida criança, eu sei que você sofreu, você foi uma grande guerreira, você aguentou muita coisa. Agora, eu, adulto, vou cuidar de você. Eu vou dar o que você precisa e não teve. Eu vou ser o seu pai e a sua mãe. Eu vou cuidar de você e você vai poder ser somente criança. Acolha a sua criança. Cuide da sua criança. Não queira mais punir essa criança, porque ela não faz isso por mal. Ela tem uma necessidade. Faz sentido para você essa fala que nós devemos acolher a nossa criança, nós devemos cuidar dela, nós devemos finalmente, em qualquer altura da vida que for, olhar para essa criança e fazer o que? O movimento da função materna, que é dar um colo para essa criança, para que ela possa se sentir segura, para que ela possa se sentir protegida, aprender a se amar, aprender a se cuidar e, de repente, dali para frente, da função materna, agora vamos para a função paterna. Vamos levar essa criança para o crescimento. Eu, adulto, vou para o mundo e a criança aqui comigo, me ajudando no sentido da criatividade, da alegria, da saúde física. Faz sentido isso para você? Doutor Idelmar, totalmente. Ângela dizendo que sim. Então, precisamos, nesse ponto, dar esse lugar para a nossa criança interior, fazer esse movimento sistêmico saudável, para não mais essa criança estar em sofrimento, porque isso muitas vezes acontece. Eu atendo todos os dias, inclusive pessoas idosas, que vêm aqui na minha frente, quando eu olho para elas, eu vejo a criança. Eu vejo a criança delas me pedindo ajuda. Eu percebo a dor dessa criança, o trauma, inclusive qual fase foi esse trauma, porque nós podemos ter grandes traumas que ficam ali no inconsciente, gravados no corpo, gravados na amígdala cerebral, longe da nossa memória evocada, em 5 fases principais. Primeira fase é na fase onde eu estou ainda na vida intrauterina, eu ainda sou um feto. E nesse momento, quando a minha mãe passa por algum sofrimento, algum trauma, alguma dificuldade, eu
posso sentir inconscientemente, porque nessa fase nós nem pensamos, né? Nós somos um feto, nós sentimos isso que a mãe sente, e ao sentir a dor da mãe, nós não sabemos diferenciar se é porque ela está com medo, se é porque ela não tem segurança, se é porque ela está passando por alguma dificuldade. Nós sentimos que isso tem a ver conosco. E nos sentimos muitas vezes responsáveis por isso. E esse tipo de trauma gera o primeiro traço de caráter que nós podemos desenvolver nessa fase chamada de fase, a primeira fase da fase oral, em que nós desenvolvemos o traço de caráter esquizoide. Eu estou lá, imagina você dentro do útero da mãe, a mãe com tanta dificuldade na maternagem, tanto sofrimento, tantos traumas. Lá dentro, o que eu sinto? Eu sinto um ambiente saudável, um ambiente afetivo de crescimento. Não, minha mãe está em sofrimento. Não é que ela tem algo contra mim. Ela está sofrendo, ela está com medo, ela está com alguma dificuldade, mas eu sinto que isso é comigo. E eu procuro, não tenho como sair de lá. Estou ali naquele ambiente, estou sendo gestado, não tenho o que fazer. Então, muitas vezes eu desconecto o sentir físico e o sentir aqui da cabeça. Então, eu me desconecto. Isso gera o chamado traço de caráter esquizoide. E as pessoas desse traço de caráter são pessoas que têm uma dor desse sentir-se rejeitado. Não é que foram rejeitados, não fomos muitas vezes rejeitados, mas sentimos essa rejeição e a partir disso, dessa rejeição, o que acontece? Eu vou desenvolver esse traço de caráter, que tem inclusive uma característica física, não é o tema de hoje, mas é importante a gente saber que isso, esse trauma, nessa fase da vida, como em todas as outras fases até a primeira infância, os 5 anos de idade, vai desenvolver, fazer com que nós desenvolvamos características físicas, mentais, emocionais, de comportamento e de relacionamento, a chamada dor. Depois que eu nasci até cerca de um ano de idade, se houve alguma dificuldade ali na amamentação, a mãe tinha as suas questões, eu me senti ali abandonado, não cuidado, eu vou desenvolver um outro traço de caráter, um outro trauma, que se chama o traço de caráter oral. E muitas vezes isso, nessa fase que eu sou dependente da mãe, muitas vezes esse trauma oral vai me fazer ter, por exemplo, compulsões orais. Então, o etilismo, o tabagismo, a obesidade por excesso e compulsão alimentar. Muitas vezes essa sensação de abandono e de dependência vem de um trauma nessa fase, desde o nascimento até ali cerca de 1 ano de idade, quando eu também somente sentia, mas eu senti o abandono. Não que a mãe tenha ou a família abandonado, mas foi uma percepção minha da dor dessa mãe, entende? Então, cada fase a gente poderá passar por essas dificuldades, por esses traumas. Deixa eu dar um recado, daqui a pouco, os perfis parceiros aqui do VEX e do Espiritualidades, eles irão sair, né, e eles vão para outra live do VEX, tá? Então eu convido a você que está aqui, que ainda não me segue, a clicar no botãozinho, começar a me seguir para que não perca, tá? Para que não perca a live e possa depois ter acesso a outros conteúdos, né, que eu disponibilizo, por exemplo, todas as quintas de manhã, como hoje eu fiz uma live, todas as quintas-feiras, 7 horas da manhã, e sempre tem outros conteúdos. Tá? Então me siga aqui no Instagram, para que eu possa continuar tendo acesso a você e você a mim, e compartilhando esses conteúdos sistêmicos de saúde e de qualidade de vida, ok? Bom, continuando aqui, eu falei já dos 2 traços de caráter, né, o esquizoide oral. Quando eu continuo crescendo ali a partir de 1 ano de idade até 2 anos de idade, a Ângela está falando aqui, professor, eu compreendo a dor, como sair dessa dor? Eu vou trazer isso também, como sair da dor, tá? Mas só para complementar os outros 3 traços de caráter, tá? Quando eu desenvolvo, eu sigo adiante, e aí já sou um bebezinho mais crescido, e aí eu começo a fazer o quê para agradar? Eu começo muitas vezes a me mostrar alegre, a me mostrar feliz, a me mostrar brincalhão. As crianças
tem esse padrão muitas vezes, já um bebezinho que está andando, que está se comunicando de alguma maneira, se mostrando engraçadinho, e aí muitas vezes sente, né, que ele só pode ser visto, que ele só pode ser amado, só pode ser acolhido se fizer alguma coisa. Né? Então, quando chora muito, quando reclama, os adultos parece que não gostam dele, não conseguem lidar com essa dificuldade, com esse comportamento birrento. Porém, quando eu faço alguma coisa, uma brincadeira, um agrado, qualquer coisa assim, mesmo que eu não queira, aí sim eu sou aceito. Essa percepção inconsciente é de uma manipulação. Então, eu percebo muitas vezes que eu estou sendo manipulado, e aí eu desenvolvo o traço de caráter chamado psicopatia, traço de caráter psicopata, que não é a doença, a psicopatia daquelas pessoas que têm transtornos aí que a gente vê, né, em grandes cargos de mando, de poder e de política, muitos psicopatas. Não, é a própria psicopatia, e todos nós temos outros traços de caráter. Mas nesse traço de caráter, na psicopatia, eu vou aprender a me relacionar com o outro através da manipulação, quando isso é disfuncional, manipular ou ser manipulado. Né? Todos têm um lado positivo também, eu estou falando primeiro o lado negativo. Quando eu cresço um pouco mais, ali por volta dos 3 a 4 anos de idade, eu já vou para a fase do desfraude, né, quando se tira a fralda, e essa fase é uma fase muitas vezes difícil também. E se eu passo por algum trauma nessa fase, nessa idade, eu posso sentir muitas vezes muito criticado, muito cobrado, e aí eu me sinto humilhado. A dor da humilhação vai gerar o quarto traço de caráter, a quarta dor, que é o traço de caráter masoquista, que aí são pessoas que vão crescer, se desenvolver para carregar muito peso, para aguentar caladas, para serem muito, levarem muito como salvadoras, como levando o sofrimento dos outros adiante, não falando do seu próprio sofrimento, né? E desenvolvendo um pouco mais, crescendo um pouco mais, quando eu já vou lá para os 4, 5 anos de idade, aí eu começo a perceber que eu entro numa relação triangular, eu, pai e mãe. E nessa relação triangular, quando eu vou me sentir excluído da relação, porque os pais vão ficar um com o outro. E se eu sou menino, tenho aquele amor pela mãe. Se eu sou menina, eu tenho aquela conexão com o pai. E claro que um vai ficar com o outro e nós vamos sobrar ali naquela relação, entre aspas, eu vou me sentir excluído e desenvolver o traço de caráter chamado rígido. E aí eu vou para a vida sempre em relações triangulares. Não sei se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Então, quando eu começo a amar alguém, a sexualidade vai embora, então não consigo juntar na mesma pessoa amor e sexualidade, estou sempre dividido, porque foi ali que eu entrei numa relação triangular. A dor do traço de caráter rígido é essa dor de se sentir trocado, se sentir excluído, se sentir traído. Então, muitas vezes vai entrar em relações que vão levar à traição. Ou eu vou trair, ou eu serei traído nesse traço de caráter. Bom, essas são as dores dos 5 traços de caráter da minha criança ferida, que muitas vezes vai se relacionar com outra baseada nas principais dores. Mas também não existe só dor. Faz sentido isso para você? Você se conectou, se percebeu ou se identificou com algum desses traços de caráter? Sim ou não? Né? E essa dor, claro que tem o lado também positivo, tem a dor, né? E tem o lado positivo, que é o recurso do traço de caráter, né? Então, o traço de caráter esquizoide, que é aquele que se sentiu rejeitado, ele tem uma grande criatividade, uma inteligência, ele se conecta através da inteligência. Pode ter uma dificuldade de contato físico, mas a inteligência e a criatividade é o grande recurso desse traço de caráter. No traço de caráter oral, que é o traço de caráter a seguir, são pessoas que têm uma grande comunicabilidade, se comunicam bem, sabem fazer conexões, sabem fazer contatos, né? Então tem esse grande carisma de contato, são bons vendedores, né? Conseguem atrair as pessoas, isso é o grande recurso do traço de caráter oral. O próximo a seguir, o traço de caráter psicopata, a sua, vamos dizer assim, o lado positivo, o lado de recursos, são pessoas que sabem negociar, que quando estão em equilíbrio, estão saudáveis, sabem fazer grandes relacionamentos de troca, né, de ganha-ganha,
né, numa psicopatia, um traço de caráter positivo, ambos os lados ganham, é um grande negociador, é um grande planejador, influencia positivamente as pessoas. Já a próxima fase, o traço de caráter masoquista, o seu grande recurso é a força, é a potência de materializar, de levar as ações, as atitudes adiante, de aguentar fazer coisas que são necessárias. E no traço de caráter rígido, são pessoas altamente proativas, altamente dinâmicas, que conseguem realizar as coisas. Então você vê que, se você tiver na dor do traço de caráter, a criança está ali no comando, e as relações serão difíceis, terão sofrimento. Se o adulto está no comando, e aí você encontra os recursos de cada traço de caráter, você consegue ter relações afetivas saudáveis, você consegue evoluir e ir para a vida. Né? Então, faz sentido isso para você? Coloca aqui, sim ou não? Me identifiquei? Sim. Me identifiquei com algum traço de caráter, e saiba que nós temos os 5, geralmente 1 ou 2 são mais dominantes, e outros são um pouco menos dominantes, mas nós temos todos esses traços de caráter em nós. A nossa criança, que está dentro de nós, nossa criança ferida, ela vai passar por todas essas fases, vai ter a dor em alguns traços, principalmente, vai ter o recurso de outros traços, principalmente. O pessoal está dizendo aqui que se identificou muito, a Cibele, sim, a Ângela, sim. Né? Então, isso é algo que, né, sim, me identifiquei, Froze Fernando, Jefferson, a quem mais aqui? O pessoal está falando que se identificou com esses traços de caráter. E todos nós temos que olhar para isso, entendendo que nós viemos de famílias. Famílias são compostas por pessoas, né? São um sistema familiar. Nesse sistema familiar, você faz parte, todos fazemos parte. Aqueles que vieram antes, mesmo que foram pessoas que tiveram grandes problemas, por exemplo, se alguém na nossa família foi um doente psiquiátrico, foi um drogadito, foi um alcoólatra, alguém que teve algum comportamento antissocial, né? Essas pessoas muitas vezes acabaram sendo excluídas da família. Não se falava nelas, não se pensava nelas, se tinha vergonha, se tinha medo dessas pessoas. E o que aconteceu? Elas foram excluídas. Então, muitas vezes, a dor dessa exclusão, a dor dessas pessoas que foram excluídas do sistema, isso vai contra o pertencimento, né? Contra a primeira lei do pertencimento. A Mediane Soares está falando que na minha família tem, na sua, na minha, na nossa, todas as famílias têm. Mas acontece que esses casos, né, doentes psiquiátricos, pessoas criminosos, pessoas que fizeram mal, pessoas que foram excluídas, isso é algo que muitas vezes acaba gerando um segredo na família. Não se fala muito a respeito disso, se esconde esse fato, e geralmente em 1, 2, 3 gerações ninguém mais tem nem a informação histórica dessa pessoa. Isso é uma exclusão. E todas as pessoas no sistema familiar, elas têm uma função. Tá? Todo mundo vem com uma função. Até aqueles que vêm de maneira doentia fazer algo negativo, né? Então tem lá as pessoas da família, tá? E aí algum antepassado foi lá uma pessoa, um doente psiquiátrico, que foi para a rua, acabou sendo indigente, morreu desconhecido, ninguém mais falou dele. Pronto, foi excluído. Tá? E aí o que aconteceu? Tive um tio drogado e morreu, eu lembro de tudo quando criança. Você lembra, talvez os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos não vão lembrar mais, e esse tio vai acabar sendo esquecido, porque ninguém gosta, é uma dor falar sobre alguém que passou por isso, né, na nossa família. E esse tio, essa pessoa, esse bisavô, essa bisavó que teve essa função de repente, a pessoa mais doente da família é aquela que carregou muitas dores da família. Quando essa pessoa é excluída, essa função que ela preenchia aqui ficou num vazio, e alguém que vem em uma geração posterior, mesmo sem conhecer essa história, muitas vezes se identifica e acaba repetindo um padrão familiar. Tá? Isso é algo complexo. Isso é algo que acontece nas relações familiares, nos sistemas familiares, e muitas vezes, por não termos essa informação, como a Angela está falando aqui, lei do pertencimento, todos têm direito de pertencer, nós não temos nem a informação
que essa pessoa foi excluída e não como se não pertencesse mais ao sistema familiar, a gente vai, através da função invasiva dessa pessoa, alguém se identificar. Tá? E isso traz emaranhamentos e dificuldades no sistema familiar. E muitas vezes, não é que os nossos pais tiveram dificuldades e a nossa criança teve algum trauma. Muitas vezes isso não aconteceu claramente na família, mas a nossa criança, tá? A nossa criança se identificou com algum desses antepassados. E aí o que, que acontece com esses antepassados, né, com essa identificação, vai sentir essa dor e muitas vezes vai repetir esse trauma. Aqui o Fernando falando, eu trato com o senhor e quero nas consultas entrar mais nesse assunto. Vamos conversar. E se você quer conhecer mais, para quem está por aqui próximo, hoje, quem está ao vivo, 10 de novembro de 2022, daqui a 2 dias, no dia 12 de novembro, sábado, a partir das 8h30 da manhã, vamos ter o nosso workshop presencial de constelações familiares aqui em Santos. Tá? Então, quem estiver próximo, na região, São Paulo, que é pertinho, venham e vamos olhar para essa temática, vamos olhar para esses temas, para as exclusões, para o amor fora de ordem, para aprender a fazer com que esse amor esteja em ordem, tá? E para que a nossa criança possa, enfim, ser acolhida, para que ela possa, enfim, ser cuidada de uma maneira saudável. Aqui outros comentários, deixa eu ver aqui, a Glorinha Gomes. Quando criança eu lembro que meu pai bebia muito, queria bater na minha mãe, meus irmãos bebiam muito também quando adultos. Sim, isso é uma repetição de padrão, é uma repetição de padrão, uma repetição sistêmica. E se for olhar, o seu pai bebia muito, provavelmente o pai dele também. Então, muitas vezes nós criticamos nossos pais e, por incrível, nós falamos, nossa, criticamos tanto e acabamos nos identificando com aquele comportamento e fazendo da mesma maneira ou muito parecidos como eles fizeram, tá? Lorine está dizendo aqui, eu irei no workshop. O Fernando, como é que você pega informações? Aqui na minha bio, no Instagram, tem informações de como se inscrever. Você pode ligar na clínica também, falar com a Adriana, ela faz sua inscrição para o workshop de sábado. Ainda tem algumas vagas para participar, talvez ainda uma vaga para constelar. Tá? E é um evento, um grupo de constelação, um workshop de constelação. É um evento onde a gente traz teoria, traz dinâmicas, faz vivências em grupo, e depois as pessoas vindo constelar. Nós, observando, participando de um campo de constelação, também estamos curando o nosso próprio sistema familiar, porque as dores das pessoas são muito semelhantes. Aí, Mediane Soares, eu estou estudando terapia holística e constelação familiar, muito bom aprender nessa live. Caiu aqui de paraquedas, amando, não caiu de paraquedas. Eu vou te dizer, nada é por acaso. Nada é por acaso. Se você apareceu aqui, se nós nos conectamos, é porque alguma coisa nós podemos trocar e nós precisamos trocar. Então, faço um novo convite para quem ainda não me segue, está por aqui. Eu sempre compartilho esse campo de conhecimento, então passe a me seguir. Eu tenho lives toda semana, 7 horas da manhã, lives gratuitas no Instagram sobre diversos temas, né? Então, se você me seguir, você vai ser avisado, tá? Você vai ser avisado das lives, tá? Também de outros conteúdos que eu posto, vídeos, textos, artigos sobre os eventos que a gente faz. Ah, Marta, tudo que eu começo eu não vou até o fim, eu fico sempre no meio do caminho. Martinha, que saudade de você. Você está tão longe, né? Bom, isso é um padrão de comportamento também. Com quem será que nós nos parecemos quando a gente faz algo saudável e também quando a gente tem um comportamento e atitudes não saudáveis? Com quem você acha que você se parece em alguma dor que você tem? Geralmente a pessoa cai a ficha e fala assim, nossa, eu pareço muito com meu pai, ou com minha avó, ou com alguém, né? De repente eu pareço com esse parente e agora eu estou prestando atenção. Agora eu percebi isso. Então, qual é a questão? Por que que nós precisamos olhar para a nossa criança? E em qualquer fase da vida, a gente pode ter 90 anos. O Bert Hellinger trabalhou questões com a sua própria mãe. Eu costumo sempre falar isso até os 90 e tantos anos. Ele morreu com 93. Quando foi 91 anos de idade, ele ainda estava constelando
dinâmicas de dificuldade que ele tinha com a mãe dele. Então você percebe que todos nós não estamos culpando mãe, culpando pai, nem culpando família. Nós não trabalhamos na sistêmica com culpa, tá? Porque culpa é uma relação assim, se eu culpo alguém, ele é o culpado, o agressor, eu sou a vítima, e aí eu preciso de alguém para me salvar. Esse é o famoso triângulo dramático de Karpman, da análise transacional. Se eu me ponho numa posição de vítima, eu sou infantil, fraco, a vítima não tem poder e força para mudar. Se eu quero mudar, eu tenho que sair do triângulo dramático. Então, eu não acho culpados. Existem fatos que aconteceram, mas o que eu faço agora? Minha querida criança, eu cuido de você. Eu sou adulto. A partir de agora, eu cuido de você, vou dar o que você não teve. Carinho, proteção, segurança, e vou te levar para uma vida mais saudável. Faz sentido isso para você? Ou você acha que é mais saudável ficar procurando culpados ou culpando os outros e se vitimizando? O que você acha que é mais saudável? Eu acredito, eu vejo que é muito mais saudável você ter uma relação de adulto com a sua criança, saber aprender a dar limite para os outros. Não, eu não me permito mais ser abusado. Eu recebo o que é saudável, o que não é, eu dou um limite. E assim eu vou para a vida. De uma maneira saudável, de uma maneira dinâmica, de uma maneira com criatividade, cuidando da minha criança interior. Né? Então, se você acha que faz sentido isso, e você ainda não me siga, porque eu vou sempre compartilhar esse tipo de conteúdo no meu Instagram, no Face, nas redes sociais, no YouTube, no meu canal do YouTube, tem diversos vídeos a respeito dessa temática, da temática sistêmica de como ir para a vida de uma maneira saudável, tá? E aí, já estamos, olha só como passa rápido, né? Já estamos aí caminhando para o final, já quase uma hora de live, né? E a gente vai conversando e a gente vai trazendo tantos temas e trazendo tantas questões, né, que se a gente pudesse falar sobre isso sem parar, seriam horas e horas. Por isso que a gente dá, inclusive, o curso de formação, por isso que a gente faz esses workshops de temática do dia inteiro, para poder trabalhar esses temas com mais profundidade, para que a gente aprenda aqui a trabalhar o adulto em nós, a desenvolver o nosso lado adulto, o amor em ordem, com pertencimento, com ordem e hierarquia, nos colocando no nosso lugar em relação aos nossos pais. Nós somos filhos, em relação aos nossos companheiros, somos companheiros, companheiras, em relação aos nossos filhos, nós somos pais. Não temos que querer que os nossos filhos cuidem de nós porque nós envelhecemos, não temos que cuidar dos nossos pais como se fossem crianças quando eles envelhecem. Se eles precisam de ajuda, nós seremos filhos que vamos ajudar os pais olhando para o lado adulto dos pais. Quando os filhos crescem, vamos olhar para o lado adulto dos nossos filhos e não mais querer que eles sejam dependentes de nós. Então, tudo isso faz parte da visão e do crescimento do adulto. O adulto em nós precisa cuidar finalmente da criança que está ali ferida, que está ali traumatizada, está esperando. Essa criança está esperando a vida toda ser cuidada, ser acolhida. E se nós, como adultos, não fazemos isso, sabe em quem essa criança, a nossa criança traumatizada, vai procurar aquilo que ela não teve? O carinho, a segurança, a proteção, a dependência. Se nós não tivermos isso na fase adequada dos nossos pais, a nossa criança, não tendo isso em nós adultos, no nosso lado adulto, que não foi desenvolvido, o que nós fazemos? Procuramos todas essas carências em quem? Nos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos parceiros e parceiras afetivas, em nossos filhos, e aí nós vamos esperar que eles deem aquilo que os nossos pais não deram, e não é função de ninguém fazer isso. Nosso companheiro, nossa companheira não são nossos pais, nossos filhos não são nossos pais, nossos colegas de trabalho, nossos amigos não são nossos pais. Se nós formos para uma relação baseados na dor da criança, nós vamos vazios para a relação, nós vamos com carência para a relação, e nós vamos querer que o outro seja dê aquilo que nós não tivemos quando nós éramos crianças. E aí nós vamos ver nossos parceiros como os pais, e nós,
os filhos. Então, nós vamos casar com a nossa mãe, com o nosso pai, esperando que eles deem aquilo que nós não tivemos. Isso não é saudável. Nós vamos para relações com problemas. E nós vamos encontrar, se nós vamos para uma relação cheia de vazios e carências, será que nós vamos encontrar quem? Pessoas saudáveis ou pessoas que também vêm para a relação conosco com seus vazios e carências? É óbvio, faz todo sentido, assim, eu quero uma pessoa ótima, saudável, que venha se relacionar, que seja uma pessoa bacana. Mas eu sou assim? Ou então, que tipo de pessoa que eu vou atrair? Eu vou atrair alguém que tem uma afinidade comigo. Então, se eu aqui sou totalmente carente, dependente, emocionalmente, ciumento, eu vou encontrar uma mulher saudável, um parceiro saudável, que queira se relacionar comigo, sendo eu uma criança grande? Óbvio que não. Eu vou encontrar uma outra criança grande que vai se relacionar comigo através das suas próprias dores. Ela vai esperar que eu cure as dores dela. Eu vou esperar que ela cure as minhas dores. Gente, isso vai dar certo? Você acha que dá certo esse tipo de relação? Dá certo na disfunção, dá certo no sofrimento, dá certo na dependência e na codependência. Nós precisamos adultecer, como Osho fala. Osho, aquele filósofo indiano que é cheio, né, repleto também de, muitas vezes, de críticas as pessoas fazem a ele, mas ele fala coisas muito congruentes, né, em certo sentido. Ele fala assim, que nós não tivemos um primeiro parto, nós nascemos, né, nós fomos à luz e nascemos. E nós precisamos dar a nós mesmos um segundo parto, que é o parto do adulto. Nós aprendemos a adultecer, né? Nós mesmos ser o pai e ser a mãe da nossa criança interior. Essa fala do Osho faz todo sentido. Esse livro aqui, vou mostrar para vocês, esse livro aqui, O Mundo da Criança, é um livro no qual eu sou coautor, tem mais de 30 autores aqui, esse livro foi lançado há poucas semanas pela editora Literário, está nas grandes livrarias à venda, O Mundo da Criança, editora Literária. Eu sou um dos 30 coautores desse livro, eu falo da visão sistêmica da criança interior, do mundo da criança interior. Tudo que a gente está desenvolvendo aqui, eu coloco isso e mais no livro, e tem outros 30 autores, médicos, pediatras, psicólogos, educadores, pedagogos, professores, advogados, falando sobre os vários pontos do mundo da criança. A Ângela está dizendo aqui, ótimo livro. A Ângela foi lá, me deu a honra e a alegria de ir lá no lançamento do livro lá em São Paulo, na livraria da Vila. Né? O Fernando falando de espíritos afins, a Median Soares, semelhante atrai semelhante, sim, com certeza. Então, se nós queremos ter relações afetivas saudáveis, se nós queremos viver uma vida próspera e abundante, se nós queremos ter saúde física, saúde emocional, o que nós precisamos fazer? Adultecer. Precisamos nos tornar adultos. Tá? Então, caminhando aqui para o final da nossa live, eu procurei trazer algo da teoria sistêmica, da questão de como a gente lida com isso. E claro que numa constelação, a gente vai fazer o trabalho prático de olhar para a dinâmica dessa dor e encaminhar a pessoa que está sendo constelada para um movimento saudável, para um movimento adulto, que é como o terapeuta tem que olhar para o cliente, como adulto. Eu não vou olhar para a criança do meu cliente, eu vou olhar para entender o sofrimento dela. Mas não é com ela que eu vou trabalhar com o lado adulto do meu cliente. E ele, conseguindo assumir esse lado adulto, ele que vai cuidar da criança dele. Eu cuido da minha. Na minha relação afetiva com a minha parceira, eu cuido da minha criança. Eu olho para o adulto dela, ela cuida da criança dela. E nós juntos podemos ter uma relação afetiva saudável. Faz sentido isso? Se faz sentido para você, coloca um sim aqui para a gente poder caminhar para o final dessa nossa live com a meditação de encerramento. Se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você. E claro, né, que numa live de 50, 40, uma hora, a gente não consegue passar todo o conteúdo. Se esse conteúdo fez, né, esse início, essa introdução de conteúdo sistêmico fez sentido para você, e você ainda não me segue, me siga aqui nas redes sociais, me adicione aí no seu Instagram, e todo o conteúdo que eu publicar você vai, quer dizer, claro que nem todo, né, porque o Instagram não entrega para todo mundo, mas você vai ter contato aqui, vai poder olhar
né, nas minhas postagens, todos os eventos que eu faço, participar das minhas lives de quinta-feira de manhã às 7 horas da manhã, poder estar junto nos eventos, como o próximo workshop de constelação que a gente vai ter aqui em Santos, 12 de novembro, todos os conteúdos, né? E eu fico muito grato de poder trabalhar com essas dinâmicas, né? Para mim, foi algo que me ajudou demais em tudo que eu trabalhei na medicina, na psicologia, com essa questão sistêmica, fez todo sentido para mim, me ajuda a poder ajudar os outros, a poder me ajudar, me trabalhar dentro ainda das minhas dificuldades, do meu lado criança que ainda precisa evoluir, e ajudar os meus clientes também. Que nem um terapeuta é um ser perfeito. Um terapeuta é alguém que está buscando ajudar e precisa ajudar de maneira saudável. Ok? Então, vamos lá agora para o momento final da nossa live, para uma meditação. Vamos meditar com a nossa criança interior. Então, eu vou pedir para vocês já irem se sentando numa posição mais confortável, descruzando talvez as pernas, os braços. Se sentir bem assim, se for confortável para você, pode fechar os seus olhos, interiorizar, olhar um pouco para dentro, entrar no seu mundo interior. Se quiser colocar as mãos na altura do coração para se conectar com o seu emocional, com o seu eu profundo, também é possível, pode entrar. E preste atenção na sua respiração. Perceba o ar que entra e sai através dos pulmões, se espalha e nutre e oxigena todo o corpo. E perceba como é maravilhosa a inteligência do seu corpo, a inteligência do seu ser. Essa inteligência inata, essa inteligência natural, o que ela faz? Ela nos leva para a vida, ela nos leva para o mais. Então entre em contato com o seu interior, perceba as suas respirações. E quanto mais você se percebe, quanto mais você olha para dentro, entre em contato e perceba também a sua criança. O seu lado criança está aí junto com você, está aí dentro de você. E quando você se conecta com a sua criança, você pode perceber e sentir a dor que essa criança sentiu muitas vezes. Você pode perceber aquilo que a criança ainda espera de você. O que a sua criança espera de você? Pergunte para ela. Pergunte para o coração, para a alma da sua criança, o que ela espera de você. E você vai perceber, você vai sentir. Porque você e essa criança, nós e a nossa criança, somos um só. São diferentes instâncias, lados nossos, são partes nossas. E quando você olhar para sua criança, você vai sentir ainda o que precisa, o que ela ainda carece, o que ela ainda tem necessidade. Talvez você perceba que falta ainda uma sensação de segurança, talvez você perceba que falta ainda uma aceitação, sentir-se aceitada, sentir-se incluída, que falta se sentir respeitada. Essa criança talvez precise se sentir fazendo parte, que ela pertence. E isso tudo aconteceu por uma razão. A gente não busca nenhum culpado, mas acolha a sua criança, olhe nos olhos da sua criança, sinta a respiração dela, sinta o coraçãozinho dela bater, olhe nos olhos da sua criança e fale para ela: minha querida criança. E repita isso para ela de coração: minha querida criança, eu vejo você. Agora eu finalmente vejo você, eu sinto a sua dor e eu estou aqui. Eu sou o seu adulto. Você esperou contar com muitas pessoas durante a vida. Isso pode não ter acontecido. E não foi por mal, foi porque essas pessoas não conseguiam, não tinham para dar isso.
Agora eu tenho. Minha querida criança, agora eu vou cuidar de você. Eu vou te acolher, eu vou te proteger. Comigo, você pode se sentir em segurança. Você pode se sentir tranquila, minha criança. E você pode ser somente uma criança. Deixe que eu cuido das questões do adulto. Deixe que eu cuido de tudo que é para os adultos cuidarem. Você só vai cuidar das coisas de criança. Se alegrar, brincar, ser feliz. E eu também vou me sentir bem com isso. Nós dois somos um. Você vive ao lado da criança, saudável, alegre, criativa, a conexão com o corpo físico. Eu vou viver ao lado do adulto, os projetos, o ir para a vida, o lidar com as relações, com a sexualidade, com o dinheiro. Eu cuido disso. Isso é coisa de adulto, não é para você. Sinta-se cuidada, protegida e acolhida. E perceba qual é o efeito disso na sua criança interior, no seu estado de calma, de paz, de tranquilidade. Imagine agora você abraçando, acolhendo, segurando a sua criança no colo, e ela vai aos poucos confiando em você, ela vai aos poucos relaxando, a sua criança vai aos poucos se entregando, bem tranquilamente, se sentindo finalmente cuidada, protegida, acolhida e amada por você, pelo adulto. Você percebe como essa criança vai se soltando e todas essas dores vão saindo dela, vão saindo da criança, e você, como adulto, consegue lidar com isso. Você vai levar isso para a sua terapia, você vai levar isso para uma constelação, você vai trabalhar o seu lado adulto e tomar conta da situação, tomar conta da sua vida e finalmente levar essa criança para um lugar amoroso, para um lugar que toda criança merece estar. Um lugar de acolhimento, um lugar de segurança, um lugar de inclusão. E respire junto com a sua criança enquanto ela adormece no seu colo, enquanto ela se regenera, se recupera. E você pode fazer algumas respirações. Inspirando e expirando. Inspire e expire mais uma última vez. Inspire profundamente, cuidando da sua criança, sentindo ela se interiorizar em você, bem, tranquila, em paz. E solte o ar. E perceba como você está agora. Lentamente abrindo os olhos. Como é que é estar agora com a sua criança interior em paz, em segurança? Você se sente mais forte, mais tranquilo, mais harmônico, mais equilibrado? Fez sentido para você? Você conseguiu vivenciar essa dinâmica? Coloca aqui nos comentários sim, consegui, não, ainda não consegui. Como foi para você? Foi possível, pelo menos, começar a olhar para essa criança? Foi possível dar um lugar, um acolhimento, um espaço para ela? A Ângela está colocando aqui um coração, a Marta dizendo que se sentiu leve e solta. Fez sentido para você? Se tudo isso, a Ana dizendo que sim, eu consegui. A Ângela, sim. Que alegria e emoção, Fernando. Como é emocionante nós entrarmos em contato, cuidarmos, acolhermos, finalmente darmos para a nossa criança o que ela precisa. Porque a partir desse momento, nós não vamos esperar mais que ninguém dê isso para nós. Para os nossos filhos não vão dar isso para nós, nossos companheiros não também. Então, a minha criança cair vai dormir melhor hoje, doutor Eudemar, a Cristina consegui sim, a Débora sim, eu consegui.
Minha criança vai dormir melhor, tranquila, leve. Chorei muito, mas consegui a Glorinha. Incrível, Fernando. A Paty Moraes, sim, eu consegui. Aline, senti leveza. Débora Caetano, fez muito sentido. A Sandra, estou aprendendo. A Paty, estou com o coração apertado. Respire, acolha esse seu coração, essa sua criança, Paty. A Median Soares, eu me vi passeando com meu padrinho, estava muito feliz. Isso, gente, a gente só precisa fazer isso, né? Cuidar dessa nossa criança. Se esse conteúdo fez sentido para você, vamos juntos, seguimos em frente, né? Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Venha junto, vamos juntos, me siga aqui e vamos compartilhando esse conteúdo, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento, as pessoas precisam finalmente aprender a adultecer. Todos nós precisamos aprender a adultecer, né? A Helena está dizendo que ainda não vi a minha criança sorrir, ainda não vi, mas vai ver sim, Helena. Você vai ver a sua criança sorrir, você vai aprender a trazer o sorriso de volta para sua criança quando você conseguir cuidar dela e dar o que ela precisa, porque só você, o seu lado adulto, é que vai conseguir fazer isso e é o que a criança precisa. Nossa criança precisa de nós, saudáveis, adultos, potentes, em direção à vida, cuidando dela, e ela vai dar para nós em troca o quê? A energia, a criatividade, a vivência da criança, a alegria que a criança tem, a naturalidade, e nós vamos integrar isso com amor em ordem, saudável, dentro de cada um de nós. Gente, foi um prazer participar com vocês. Muitos de vocês eu não conhecia, aqui estou conhecendo agora. É um prazer estar junto. Muitos alunos aqui, pacientes, pessoas que caíram, acham que caíram de paraquedas, mas não caíram, foram chamados para aqui, para cá, para esse espaço, para começar a refletir a respeito desses temas. Vamos juntos, seguimos juntos, a serviço da vida. Eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente, virtualmente, mas nessa rede de cuidados, nessa rede de apoio, nessa rede que busca, nesse novo sistema integrado de pessoas buscadoras que estão querendo uma vida mais saudável, uma vida mais plena e mais potente. Um beijo no coração de cada um forte abraço na criança de cada um. Eu olho para o adulto de vocês e vejo vocês cuidando da sua criança, eu vou cuidando da minha também, e assim a gente segue junto, a serviço da vida com alegria. Um beijo no coração, um abraço para vocês, compartilhem depois dessa live, ela vai ficar no meu Instagram, também vai ficar no meu YouTube, compartilhem e vamos juntos a serviço da vida. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal, até a próxima.